ainda estás a procurar a verdade, é como o sol invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem que eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e saberei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Boa tarde, amigas, amigos do Face. Boa tarde aí, Helena Viana, Elza Torres, Valéria Oliveira. Obrigado. Momento de fé e meditação. Hoje eu comecei um pouquinho depois do horário, né? Eu tive uma consulta médica e acabei chegando agora há pouco, né? Então, mas está valendo aí. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com todos vocês. Uma noite abençoada aí para todos que estão aí acompanhando o momento de fé e meditação todos os dias. Valéria Oliveira, Neuma Faustino, aquele abraço também, boa noite a vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ação e reação. Muitas vezes nós reclamamos como as pessoas nos tratam, né? Mas nós esquecemos que às vezes o problema está em nós. Numa grande maioria das vezes está em nós. Cada ação gera uma reação. A partir do momento que eu não alimento uma pessoa a me tratar mal, ela não vai me tratar mal. Eu não darei motivos para isso. Porque se eu der às pessoas o meu carinho, a minha atenção, o meu respeito, eu vou ter o carinho, a atenção e o respeito de cada uma. Dalva Ribeiro também aí conosco, Elza Spani, Rosana Martins, Fátima Cunha, Bertoldo Silva, obrigado por estar comigo, boa noite. Então, momento de fé e meditação, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente, muitas vezes, eu disse até essa semana, nós julgamos as pessoas precipitadamente, nós julgamos situações precipitadamente, né? Nós tomamos, às vezes, decisões precipitadamente, e muitas vezes nós nem entendemos que alguma pessoa fala e nós já falamos precipitadamente. Tudo isso vai gerar o quê? Uma reação. Mas por quê? Porque nós estamos cometendo uma ação. Às vezes uma pessoa falou alguma coisa da maneira dele, da forma dele, e nós entendemos errado, né? Nós analisamos errado, então nós nos precipitamos e aí nós retrucamos o que a pessoa fala com hostilidade, com rispidez, né? Com impaciência. Muitas vezes o que gera
divergências, né, é exatamente a forma com que nós nos precipitamos de revidar, né, de responder às pessoas, não parar, não analisar, não digerir para poder falar, né? Então, toda ação gera uma reação. Se a gente dá amizade, dá carinho, dá amor, dá respeito, não tem como não receber de volta amor, carinho, respeito, amizade, consideração. Nós somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que as nossas atitudes demonstram. Viviane Souza, boa noite também. Obrigado aí por estar juntinha também no momento de fé. Gente, nós tomamos a decisão de plantar uma sementinha. Vamos voltar lá na reflexão da parábola do semeador. Na lei do livre-arbítrio. Deus nos dá liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. Eu tive uma atitude, uma ação de pegar uma semente e plantar. Então, a reação será o quê? O fruto que aquela semente, após a árvore crescer, eu vou colher. A reação será conforme a minha ação. A maioria de nós não paramos para pensar nisso. A gente leva uma fechada na rua, não vê que a pessoa pode estar com problema, a pessoa pode estar nervosa, a pessoa pode estar apressada porque se chegar atrasado na empresa, no compromisso. A gente não entende nada disso. Já põe a mão para fora e já manda logo para aquele lugar e já xinga, e já esbraveja. E essa reação nossa pode causar uma tragédia. Quantas discussões no trânsito acaba gerando em mortes ou até em pancadaria, né? Até casos de polícia. Toda ação gera uma reação. Nós não viemos neste mundo para nós sermos doentes. Começa por aí. A doença existe a partir do momento que nós vamos criando dentro de nós ansiedades, angústias, tristezas. Aí vem depressão, aí começa a acumular, né? Porque o sistema emocional ele prejudica o metabolismo todo. A parte ciática, né? Aí a dor na coluna, a dor na perna, a dor nisso, a dor naquilo, a dor de cabeça. A parte neurológica, ela é prejudicada pelo sistema emocional. O nosso sistema emocional ele é poderosíssimo. A ação do nosso sistema emocional gera reações. Onde? No nosso organismo. Então, hoje eu quis abordar esse assunto porque a lei da ação e reação é muito abrangente. Não é só eu te xingar, você me xingar, te dar um carinho, você me dá carinho. Vai muito além disso. Toda ação, independente de como for, ela gera uma reação. Se eu falo mal de alguém para alguém, esse alguém vai saber, vai gerar uma reação. Muita gente falando sem pensar, julgando sem saber. É triste. É muito triste. A gente sabe que Deus nos criou para nós sermos felizes, para nós melhorarmos o ambiente onde Ele nos colocou. E nós fazemos tudo o contrário. Destruímos o meio ambiente, destruímos, às vezes, com palavras, as pessoas, as amizades. Carinho que alguém tem pela gente, deixa de ter por uma atitude impensada. Então, toda ação gera uma reação. Se eu falar em nome de alguém, para alguém, eu não tenho direito. Eu tenho direito de falar no meu nome, por mim, não pelos outros. Hoje em dia, a gente ter uma amizade sincera, às vezes é complicado. As pessoas falam, o que esse cara está querendo em troca? A gente é delicado com a pessoa, a gente trata com carinho, com educação, a gente faz uma gentileza para a pessoa,
Aí a pessoa fala, pô, essa pessoa está querendo alguma coisa em troca. Não é assim? A gente faz uma gentileza para uma mulher, então, opa, esse cara já está querendo me cantar. Não é por aí, né, gente? Toda ação gera uma reação e muitas vezes essa reação é impensada. Impensada. Devemos tomar muito cuidado com a lei da ação e da reação. Muitas vezes um pai preocupado com uma filha ou com um filho fala, protege até excessivamente, mas é porque ele não tem o discernimento, ele está preparado para dar aquela proteção, aqueles cuidados, aquela, né? Acaba prejudicando às vezes até a vida do próprio filho, da filha. Tem filhos extremamente ciumentos com a mãe, com o pai, principalmente quando é filho único, filha única. Nós devemos pensar com racionalidade. O relacionamento na família. Uma palavra mal falada gera uma discussão, gera uma ira, gera, conforme a pessoa do outro lado, ofensas. Eu já passei por isso. E falando calmamente. E sem falar rispidamente. Nem todo mundo está preparado para ouvir certas verdades de formas diretas. A gente tem que saber como conduzir, como falar. Muitas vezes nós nos precipitamos. Muitas vezes nós não estamos no momento bom para dialogar com alguém. Vamos esperar um momento melhor. Às vezes a outra pessoa não está no momento bom de ouvir. Vamos esperar a pessoa estar preparada para a gente falar, para a gente reclamar alguma coisa. Diálogo tem que existir. Mas sempre na espreita da lei da ação e da reação. Eu te falo pau, você vai me responder pedra, pedregulho e etc e tal. Porque você não estava no seu bom momento. Márcia Pereira acabou de entrar também. Boa noite, Márcia. Obrigado aí por estar conosco no momento de fé e meditação. O tema de hoje é ação e reação. Então vamos analisar isso, gente. A lei da ação e reação é muito grande. A gente nunca para pensar que energias negativas não foi feita para a gente. Ela entra na gente quando a gente abre a porta ou abre uma janelinha para essa energia negativa entrar em nós. Nós tivemos uma reação de abrir a porta e deixar a energia negativa entrar. Ah, mas tal pessoa me magoou, me ofendeu, Pera lá. Eu permiti que essa pessoa entrasse na minha vida. Então eu devo, a partir do momento que eu permito alguma coisa, eu devo estar preparado para uma boa coisa ou uma má coisa. Nós não temos como culpar ninguém de nada. Tudo é gerado através de uma ação, de uma atitude, de um ato, de uma palavra, de um gesto. Sempre tem uma ação. E aí nós temos que aguardar, porque aí vem de volta o quê? A reação. A impaciência, a intolerância, a irritabilidade que nós nos deixamos adentrar, ou que deixamos entrar em nós, nós somos culpados. Não reclame. Não reclame. A culpa é nossa. Nós aceitamos, nós permitimos, nós deixamos, nós compactuamos com essa ação de receber. Somos receptivos e aí gera o quê? Uma reação nossa. Porque o organismo não suporta. Nós tivemos a ação de permitir, né? Mas vem a reação da consequência. Da consequência dessa ação. Então vamos pensar bem, vamos analisar bem. Muita gente é infeliz, muita gente triste, muita gente melancólica,
Muita gente angustiada, muita gente deprimida, muita gente buscando ser feliz em lugares e em coisas que não vai encontrar felicidade. Não vai. Primeiro, a felicidade tem que existir dentro de nós, para nós podermos exalar essa felicidade. Pessoas mal vividas, pessoas mal resolvidas, pessoas frustradas se permitiram. São consequências da reação, da nossa ação de escolha, da nossa ação de permissão, da nossa ação de compactuar com alguma coisa. Não adianta esperar isso, ou ouvir isso em igreja, em centros espíritas. Está em você, está em nós. Mas na igreja, nos centros espíritas, nas comunidades, é um lugar muito bom para a gente alimentar esse nosso lado, para sermos positivos, para nós praticarmos mais a positividade e neutralizar muitas ações de coisas ruins entrando em nós, para gerar reações em nós de discussões, de briga, de intriga, de perda de amizade, de doença. Agora, falando da ação e reação em relacionamento, quanto marido e mulher aí, estão infelizes, porque um espera o outro procurar. Ah, não, se ela não me abraçar, eu não vou abraçar ele. Ah, ele chegou, caramba, ele não me deu nem um beijinho. Ela não pode vir dar um beijo e levar, hoje você não me deu um beijo, cara. Ou então a mulher chega, não deu um beijinho, opa, você esqueceu hoje de me dar um beijinho, né? Lei da ação e reação, mas com inteligência, com prudência, com carinho. Às vezes a pessoa está com uma cara feia, nervosa, irritada. A gente pode chegar na pessoa e abordá-la de várias maneiras. Que foi? Comeu hoje e não gostou? Porque essa cara feia? Nossa, credo! Ou então, o que está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga, ou marido para mulher? Ô, meu amor, o que está acontecendo? O que houve? Por que você está assim? Viu a diferença? Sentiu a diferença de você chegar, ô meu amor, tudo bem? Como é que esse rosto assim triste e tal? Ou, ei, o que foi? O que aconteceu? Esqueceu a educação lá fora? É uma diferença muito grande, né, gente? Ação e reação. Ação e reação causa estragos pessoais na saúde, causando-nos doença, porque nós absorvemos, permitimos, deixamos a porta e janela aberta para entrar em energias negativas, sentimentos ruins, ouvimos muito o que os outros dizem. O que importa é o nosso sincronismo com o plano espiritual, com Deus. Não permitir que venha essa ação, atinja nós dessas coisas ruins, e é lógico, né? A nossa reação vai exalar, nós vamos praticar coisas ruins. Adriana e Maximília, boa noite também, minha irmãzinha. Alegria estar aí conosco nesse momento de fé e meditação, e hoje falando aí da lei da ação e reação, que é muito abrangente em todos os setores. Não apenas em relacionamento. Não apenas. Em atitudes, atos, pensamentos, né? Palavras. Nós estamos aí sujeitos a receber de volta o que nós praticamos. As nossas ações geram reações. Clarice Silveira, obrigado também por estar juntinho conosco aí. Boa noite, minha amiga. Gente, é muito fácil a gente se lamentar, a gente se lamuriar, a gente chorar. Eu já fiz muito isso, viu? Eu falo com conhecimento de causa. Hoje não. Hoje eu não faço isso não. Ah, teve serviço hoje? Teve. Ah, não teve. Tá bom, não teve. Amanhã vai ter. Agradeço a Deus do mesmo jeito. Vamos abordar-nos uns aos outros com carinho, com educação, com respeito. Às vezes a pessoa chega e esquece de cumprimentar. Tem várias maneiras de você chegar e abordar a pessoa. Ah, ficou orgulhosa? Ficou orgulhoso?
Ou então chegar, ô minha amiga, você esqueceu de me dar o meu abraço, esqueceu de me cumprimentar. Né? Que diferença! O marido chega em casa cansado, de saco cheio da empresa, chefe encheu as paciências, problemas. Aí chegou em casa e esqueceu de dar um beijinho na esposa. Ela já faz um bico desse tamanho, nem olha na cara dele, não conversa, não quer saber de papo. Se vai falar da patada, nós não nos colocamos no lugar do outro. Mas lembre-se, se falar uma palavra mal falada e a atitude mal feita, a reação vem. Eu conheço casais aí que fica 10, 15 dias sem se conversar. Mãe e filhos, 10, 15, 20 dias, um mês sem se falar. Porque um não quer dar o braço a torcer. O orgulho de um fala mais alto que o outro. Agora, em vez da mulher chegar, ô meu amor, o que foi que você tá assim, tá caído, tá... né? Não. Ou a mulher chega em casa toda derrubada, que foi um dia cansativo, trabalho árduo. Porque tem muita mulher guerreira, gente. Tem muita mulher trabalhadora. E elas chegam em casa, ainda tem que fazer janta, ainda tem que cuidar de filho, ainda tem que lavar roupa, ainda tem que lavar louça, ainda tem que... Se o marido também não ajudar um pouco, meu amor, eu vou te dar uma força. Vou lavar uma louça, vou fazer uma coisa ou outra. Toda ação gera uma reação. Depois, para namorar fica mais fácil. Né? Porque aí, ó, um ajudou o outro, né? Vai ajudando e tal. Termina como? A lei da ação e da reação. Ah, Deus, me ajuda, Deus. Ah, eu estou assim, daqui a pouco, xingando e falando e blasfemando um monte de coisa. Deus vai te dar essa graça? Ele vai te deixar na canseira. O que eu disse ontem sobre o reconhecimento? Não, anteontem, do reconhecimento. Reconhecimento, do perdão. Se nós não nos moldarmos, se nós não fecharmos as janelinhas, as portas para as energias negativas, para sentimentos polêmicos, menos nobres, a gente está aí disposto a cometer reações terríveis que vai gerar ações dos outros contra nós, uma outra reação terrível. Terrível. Perde-se a amizade, marido e mulher se separam, filho sai de casa. É uma tragédia, mas tudo por causa da lei, da ação e da reação. Aparecida Rosa acabou de entrar também. Obrigado, boa noite. Lei da ação e reação. Nós somos aquilo que nós vivemos. Não se esqueça disso. Nós somos o que nós vivemos, o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós praticamos. Nós somos isso. Nós não somos nada mais do que isso. Ah, se eu deixo me influenciar por Pedro, Paulo, Maria, José, Joaquim, Manuel, não interessa. Eu sou o que eu estou me permitindo ser. Não é os outros que vai me fazer. É eu. É fácil praticar tudo isso? Não, não é, porque nós somos volúveis e vulneráveis. Nós somos assim. O ser humano é muito volúvel. Nós nos deixamos levar muito pelas coisas, pelas situações. Ouvimos fofocas. Tomamos atitudes erradas por julgar errado, entender errado, não nos colocarmos no lugar do outro. Aí nós cometemos uma ação, mas aí você aguenta a reação. Porque você vai receber aquilo que você dá.
Se você for mal educada, mal educado, você vai receber o quê? Amor, carinho, beijinho, abraço? Vivemos num mundo onde todo mundo com os nervos à flor da pele? Se teu marido chega em casa e você recebe ele de qualquer jeito, você quer que ele te trate com amor, com carinho, na hora de deitar quer que ele vira do seu lado, ficar de conchinha, abraçadinho, bonitinho? Não, não vai não. Você quer isso para você? E vice-versa. Se a mulher chega azeda em casa e não sei o que e tal, o marido vai, ô amorzinho, o que eu tal? Ah, não quero saber, tô de saco cheio, não quero... Esse marido vai dar um carinho, esse marido vai dar um... Não tem como chegar, não tem como aproximar, igual um imã contrário, né? Coloca um imã, o contrário, vocês vão ver que não cola nunca. É isso. Nossas atitudes geram reações na natureza, em nós mesmos, nos outros e na espiritualidade também. Por que na espiritualidade? Bom, primeiro nós temos que estar harmonizado emocionalmente, mentalmente, para nós recebermos a graça da espiritualidade, as bênçãos de Deus. Porque se você não estiver harmonizado com você próprio, de bem com você mesmo, como um médium, para poder dar um passe, ele tem que ter um preparo. Ele não vai chegando lá de qualquer jeito, à revelia, e dando passe nas pessoas. Um padre, para poder botar a mão na cabeça de alguém, ou um pastor, ele tem que estar preparado, meu. Ele tem que estar de bem com Deus, ele ter crédito com Deus, com o plano maior, com a espiritualidade. Se ele não tiver de bem com a espiritualidade, não adianta nada, não vai ser receptivo. A oração que fazemos não vai ser receptiva, porque não está sendo de coração. Tem que ser uma oração serena. A gente viver em comunhão. União. Comunhão com Deus. Uma comum união com Deus. O que é comunidade? É uma comum unidade. Todos comungando o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo Deus. Fátima Cunha, Odete Silva, boa noite. Aparecida Rosa, né, já falei. A minha irmãzinha querida Adriana Maximina. Beijo a vocês. Gente, paremos. Eu não posso, eu não tenho direito de exigir de alguém algo se eu não estou dando nada para essa pessoa também. Um relacionamento, os dois têm que ter consciência da lei da ação e reação. Porque senão, ó, blá blá, como diz o ditado popular, a vaca vai pro brejo. E não adianta querer tirar porque depois não tem jeito. E essas coisas vão acontecendo e vai marcando o dia a dia. Vai distanciando-nos uns dos outros. Em uma comunidade tem um lá que quer ser mais bam que o outro. Tem alguém que, se você falar uma forma, como eu estou falando com vocês aqui, nesse vídeo, como eu estou falando com vocês nessa transmissão, vai ficar melindrada, vai virar a cara comigo, não vai falar mais comigo. Melindres. Sem digerir, sem entender, sem começar. É aquele ditado que fala assim, né? Quer pegar o ônibus andando e ir na janelinha. Às vezes não tem nem vaga na janelinha, como é que vai? Gente, lei da ação e reação exige preparação. Isso aí. Preparação espiritual, preparação emocional, preparação. Pensar antes de falar, pensar antes de magoar, né?
pensar antes de fazer uma crítica sem saber o que está acontecendo. Mas não se esqueçam que nós temos portas e janelas que deixamos às vezes abertas em nós, que aí entram as energias negativas, aí entra aquele famoso olho gordo, pessoas que... A gente não tem nada, a gente é pobre, mas o jeito da gente ser provoca inveja em pessoas, irmãozinhos que são menos esclarecidos, que acham que gostariam de ser como a gente é, e acaba chegando energia negativa porque a gente esqueceu de orar, a gente esqueceu de pedir por aquele irmão, por aquela irmã, ou por possíveis pessoas que passarem pela nossa vida, que recebam a graça de Deus ao olharem para nós. Entende? Ângela Brito, boa noite, obrigado aí também por ter entrado, estar conosco no momento de fé e meditação. Lei da ação e reação. É em tudo e para tudo. Para tudo nessa vida. A minha irmãzinha Adriana Maximina, ela gosta muito desse hino. Em homenagem a ela e em homenagem a vocês. E eu gosto demais. Vamos ouvir o conselho de São Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Esse é um conselho de São Francisco de Assis. Alzira Guimarães, obrigado por estar conosco. Marilete Soares também, obrigado. E Toninha Vieira. Obrigado, gente, por estar comigo nesse momento de fé, de meditação. Aqui está abafado demais. Não está fácil. Talvez vai chover novamente em São Paulo, né? Com as bênçãos de Deus. Vamos pensar bem que a própria natureza, ela revida os maus tratos. Carmen Martins também, obrigado aí pela companhia, por estar conosco nesse momento.
Nós precisamos analisar melhor as nossas atitudes em todos os sentidos. Porque tudo que somos é aquilo que nós nos permitimos. Vocês sabem que eu não prego religião. Boa noite, Caio Martins, obrigado. Eu admiro muito a doutrina da Seishonoye. A Seishonoye não existe a doença, né? Acredita-se mais, né, no plano de Deus, na graça de Deus. Não se fala em doença, não se fala em tristeza, não se fala em energia negativa, não se fala nisso. Né? Eles praticam a caridade pura, plena, só e acabou. Tem muitas doutrinas boas. O Espiritismo, caridade, fraternidade, fé, amor. Grande exemplo do nosso eterno, saudoso Chico Xavier. Os exemplos que ele deixou através dos livros, através da sua sapiência, da sua sabedoria e da experiência que ele teve espiritual, né? A gente precisa aprender a dominar mais essa lei da ação e reação. Tomando cuidado com a ação, será melhor a reação. Eu não vou com a cara de um vizinho, por exemplo. Eu vou passar e dizer bom dia para ele todo dia, porque ele é meio grosso, ele não cumprimenta. Mesmo que ele não me responder bom dia, um dia ele vai responder. Um dia vai. Um dia ele vai ser tocado. Poxa, o Antônio Carlos todo dia me cumprimenta, eu nunca cumprimento ele. Eu vou responder. É a mesma coisa que as nossas orações, né? Queremos que tudo aconteça na hora, no momento que nós queremos. Para lá, não é assim que funciona. É no tempo e na hora de Deus. Na hora do merecimento. Nós temos que merecer. Quando o seu filho quer algum presente, alguma coisa, se você passar de ano, eu vou te dar. Eu mesmo fiz isso com meus filhos. Será que nós passamos de ano para com Deus? Para Ele nos dar o que nós queremos, o que nós pedimos? Será? A gente reclama, não me acontece isso, não me acontece aquilo. Eu fiz por merecer mesmo? Como é que é? Como têm sido minhas atitudes? Como têm sido as minhas ações? Talvez eu não estou recebendo as reações, porque eu não tenho feito por merecer. Eu não tenho feito a minha lição de casa. Eu não tenho orado. Eu não tenho conversado com Deus, desabafado. Eu não sei se vocês viram no Face, mas tem uma foto que a minha amiga Ceissa Lima fez. Eu ali sentado com Jesus e uma outra eu apontando para Jesus. Jesus tem que estar perto de nós, gente. Não tem que colocar Jesus lá longe, não. Chame Jesus para participar da sua vida, do seu coração, do seu pensamento, nas suas atitudes, na sua ação, para gerar ótimas, maravilhosas, lindas reações. Né? Jesus Cristo quer viver na nossa vida. Quer viver dentro do nosso coração. Jesus, Ele quer estar junto com você, dentro da sua casa. Estou procurando um hino aqui. 875. Cura, Senhor. Nós temos que pensar bem. Antes de nós reclamarmos com Deus. Antes de nós ficar lastimando, se lamuriando.
Ficar com picuinhas? Como você pediu a Deus? Como nós pedimos a Deus? Porque a maneira de pedir, será que nós estamos pedindo certo? Muita gente faz tanta coisa errada achando que Deus não vai ver. Achando que Jesus não vai ver. Atitudes que acha que não virá. Ações que não virá reações. Acredite. Ele está no meio de nós. Ele sabe de todos os nossos passos. Vamos deixar Ele. Vamos permitir que Jesus nos cure. Sabe por quê? Um hino que eu cantava antigamente. Eu não achei o outro, que está no outro livro. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora contente estou. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Fernanda Ferreira, eu oro por você sim, minha irmã, mas você ora comigo também, tá bom? Combinado assim? Outro dia eu conversei com você, numa outra meditação. O teu filho não morreu para a vida. A vida é eterna. O seu filho teve um prazo determinado para ele cumprir aqui nesse plano, aqui na Terra. Mas o momento dele, o Franciel partiu porque chegou o momento dele. O falecimento dele tem que ser respeitado. Toda pessoa que chega o seu momento de morte, é um momento de respeito que nós devemos ter para com essa pessoa. Então eu falo para você, minha irmã, Fernanda Ferreira, aceite a morte, aceite que o Franciel Ferreira partiu para o plano de Deus, para o plano maior. Você sofrendo aqui nesse plano, você não vai fazer bem nenhum à alma dele, ao espírito dele. Vamos colocar isso às claras. Todos nós chegaremos um momento permitido por Deus, não importa como, de partirmos, de irmos embora daqui. Que o Senhor Jesus esteja com você, Fernanda. Que o Senhor Jesus acalme teu coração, fortaleça você, fortaleça seu emocional, fortaleça seu pensamento, te dê o discernimento e o entendimento de que a morte é o grande troféu da vida. A morte é o grande troféu da vida. Pare de sofrer pelo seu filho que já partiu, que cumpriu a missão dele. Cumpra a sua missão. Vá à luta, seja feliz. Viva a tua vida, faça como ele fez. Não importa a quantidade de anos que a gente vive. Vamos fazer o melhor da nossa vida.
Aí está ação e reação. Se você ficar com a ação de ficar chorando, 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 a reação será tristeza, 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 tristeza. Com certeza teu filho está bem amparado no plano de Deus, no plano espiritual. E uma mãe intercessora, uma mãe cuidadora, uma mãe que foi amorosa, uma mãe que soube cuidar. Confie em Deus, minha amiga. A morte é o grande troféu para quem está vivo. Seres e natureza. Seres humanos, animais de toda espécie, a natureza toda. Tudo tem vida na Terra. Tudo tem vida, Fernanda. E tudo morre. Ciclo de renovação. Teu filho tinha que ser naquele dia. Tinha que ser naquela hora. E eu peço oração para Fernanda Ferreira. Pela alma de Franciel, fique tranquila. Ele está em paz. Ele está bem no plano maior. Vamos pedir oração também para nossa irmã Dilcinha Maria, que faz parte do meu grupo também. Hoje ela teve uma intervenção cirúrgica. Está sofrendo muito com a doença dela, desenganada pelos médicos. Que Deus abençoe a Dilcinha. Regina Maura, obrigado também por estar assistindo conosco. Vamos orar pela Dilcinha, para a dona Odete também, que foi pedido outro dia para a senhora, eu não lembro agora quem foi que pediu. Eu tenho o nome guardado, mas está no meu livrinho de anotações. Não está aqui comigo. Vamos mentalizar todas as pessoas necessitadas neste momento. Após esse momento de oração, vamos pedir a Deus. Depois pegue um copinho com água, pede para que seja fluidificado. Fernanda, faça isso também. Dilcinha, todos vocês. Divino Mestre Jesus, permita neste momento, Senhor, que em cada coração sintonizado contigo, entre a vossa graça, a vossa misericórdia, a vossa piedade e a vossa compaixão, com a intercessão de todo plano trabalhador, nos ajudando espiritualmente, possamos ser gratos, receptivos, e que as ações praticadas por nós sejam nobres, e possamos estarmos mais unidos a cada dia, a cada momento, a cada hora, com o plano maior, o plano de Deus, o plano espiritual, onde os anjos, os santos, os arcanjos, os mentores de luz, juntamente com a nossa Mãe Maria Santíssima, intercedendo por nós, e nós aqui, encarnados ainda, intercedendo uns para os outros também, porque necessitamos para o crescimento, para o nosso crescimento. Que possamos aceitar as partidas, as idas e vindas desse plano, com amor, carinho e resignação. Que neste momento todos os trabalhadores do bem, de cura, esteja com os enfermos, dos desesperados esteja acalentando o coração, aos aflitos esteja acalmando e passando um bálsamo para sentir paz, serenidade, fraternidade e amor. Que esteja conosco a paz maior de Deus que é Pai, de Deus que é Filho, de Deus que é Espírito Santo, com a intercessão de todo o plano espiritual, a Mãe Santíssima. Que assim seja. Graças a Deus. Que a nossa oração hoje seja uma oração leve, tranquila, serena e consciente, pensando nas reações. Não esqueçamos, toda ação gera uma reação, independente do que quer que seja, desde o relacionamento com outras pessoas, ao nosso relacionamento conosco mesmo e com a natureza, com os animais. Amém? Até o próximo encontro do Momento de Fé e Meditação. Abraço a todos vocês, obrigado aí por ter me acompanhado nesse momento
e que Deus abençoe a nossa noite. Até a próxima, com fé em Deus.